teria motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. Boa noite, meus irmãos. Muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui com a oportunidade de trabalhar um pouco mais nessa doutrina bendita e sempre encontrando muita consonância nessa casa. Sempre sou muito bem recebido. Então vamos lá. O trabalho de hoje eu persevero assim. No mundo atual em que nós estamos vivendo, e que os grandes vultos espíritas vêm nos avisando sobre uma transição planetária, sobre uma modificação do comportamento humano, nos causa muito espanto às vezes encontrar algumas situações, algumas criaturas que destoam tanto da forma como que nós viemos buscar viver, buscar compreender, sobretudo nós cristãos e espíritas, que seguimos uma cartilha em que nós sempre temos que fazer tudo isso que a Soninha acabou de ler, perdoar, amar, relevar, saber conviver em família, conviver em sociedade. Mas quem de nós não sofre com as adversidades do mundo? Quem de nós não sofre com as adversidades do próprio orgulho? Quem de nós não sofre com as incongruências daqueles que nos cercam? Se eu não sofro com as incongruências de quem me cerca, eu preciso me preocupar, talvez eu seja o causador do sofrimento de alguém. Porque o mundo é assim. E nós estamos vivendo num mundo de aflições de todas as naturezas, financeiras, físicas, morais. E nós estamos sempre aflitos, e para isso nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala: bem-aventurados aflitos. Parece até uma antítese, parece uma coisa que não faz muito sentido. Como que eu posso ser um bem-aventurado se eu estou aflito? Eu não estou bem-aventurado, então eu estou em aflição, eu estou lascado. Na verdade, a frase continua: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então, bem-aventurado quem está aflito e que aceita a consolação, que aceita o viés da recuperação. Porque cair, todos nós caímos. Nos entristecer, todos nós nos entristecemos. Enfrentar dificuldades, enfrentar doenças, todos nós enfrentamos. Então cair é natural. O tombo, as adversidades são comuns na vida de todos nós. O problema não está em cair. O problema não está em me afligir.
O problema não está em me deprimir, o problema é eu permanecer lá, permanecer caído, permanecer aflito, permanecer deprimido. E daí eu preciso ter a ideia de como sair disso, de como perseverar nisso, de como continuar caminhando apesar das aflições, né? Então a gente começa lá nas conceituações da aflição, que lá no Aurélio está a agonia, a tribulação, a angústia, sofrimento. E para a equipe da FEB, que congratulou-se lá em 97, né? Frequentemente a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que, em muitos casos, não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir. Então ele fala de uma ansiedade, dessa ansiedade que nos destrói, porque nós sofremos. Daí a ideia da preocupação. Nós não devemos nos preocupar, nós devemos nos ocupar. Porque quem se preocupa perde tempo. Quem vive no passado se deprime, quem vive no futuro vive de ansiedade. Então, este conceito, né, de aflição é preciso nós termos em mente. As causas das aflições devem ser procuradas tanto no presente quanto no passado, ainda que, né, existe sempre uma recomendação para que nós espíritas não tomemos o caminho sempre das explicações mirabolantes. Eu estou aflito, ou eu tenho um problema no pé porque no passado eu cortei o pé de alguém. Eu estou com uma catarata crescendo porque no passado eu furei o olho de alguém. Nós não precisamos ser tão radicais assim e não devemos pensar de maneira tão rasa, porque a grande maioria dos nossos problemas atuais foram construídos agora, né? Ainda que nós tenhamos aquela ideia da prova, da expiação, os problemas atuais, não raro, foram criados agora, com muito esforço nosso. Daí a dizer lá na quarta parte do Livro dos Espíritos que nós somos os artífices das nossas próprias infelicidades. Portanto, nós somos trabalhadores ferrenhos das complicações que nós mesmos criamos. Porque é muito simples reclamar da conta do cartão de crédito. Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito, porque lá no passado eu fui rico, esbanjei da minha riqueza, agora eu sou um pobre com espírito de rico e estou gastando 3 vezes o que eu ganho. Não, eu não posso atribuir ao meu problema lá da outra encarnação a minha falta de controle nessa existência. Então o problema eu criei agora. Então essa aflição é completa e totalmente atual. O que não é atual é o meu orgulho, que ele se arrasta de encarnação em encarnação. Por que eu posso dizer? Porque se eu estou gastando 3 vezes o que eu ganho, eu sou orgulhoso. Eu não consigo viver da forma que eu preciso viver, né? Então, se assim não pensamos, poderemos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou em Deus. Quer dizer, tudo que se nos acontece tem um motivo, embora nem sempre saibamos explicar com clareza, e este motivo está em nós, em não nos outros. Olha, quem não está acostumado a ver minhas palestras é o seguinte: às vezes vai estar projetado ali, eu não vou ler não, senão isso aqui vira um dormitório. Se eu vier aqui para ler, vocês leem em casa, né? Então vai estar projetado lá e eu vou falando igual pobre no sol aqui e a gente resolve lá no final, tá bom? Assim sendo, sob um ponto de vista das vicissitudes ou as aflições do mundo, nós temos 2 tipos de explicações que nós precisamos levar em consideração. Por quê? Porque se eu sofro, o sofrimento precisa ter uma explicação. Eu não sofro por nada. Porque se eu vim numa vida só para sofrer, sem nenhuma explicação plausível e filosoficamente, a vida não tem sentido. Se eu não creio, se eu aceito a ideia de que a minha vida se iniciou lá na maternidade e vai terminar no túmulo, o sofrimento perde completamente sentido e, muito pior, Deus perde a sua função. Por quê? Para que eu vou viver para sofrer? Então melhor não viver. Então, se eu não tenho
tenho uma base em que eu consiga explicar o motivo do sofrimento e este motivo me dê ânimo para continuar perseverando, a vida não faz sentido. Então, nós temos que observar os problemas, os motivos desse sofrimento sobre dois aspectos. Primeiro, sobre as incongruências, as inconsequências dessa própria vida. Se eu tenho um problema de saúde, se eu desenvolvo uma úlcera, eu tenho que pensar, eu tenho uma úlcera porque no passado eu fiz alguma coisa? Não, eu tenho uma úlcera porque eu sou muito ansioso, eu fumo demais, ou eu bebo demais, ou eu como demais. Se eu tenho um problema familiar, alguns exemplos. Se meu filho caiu no vício, tem problema do passado? Não, eu tenho que ver qual foi a educação, qual foi o comportamento dessa vida. Então, eu tenho que olhar de uma maneira muito clara e muito objetiva quais são os problemas que estão me afligindo e preciso procurar as causas desse efeito nesta encarnação. Porque, apesar de nós espíritas sabermos que a grande maioria dos nossos problemas pode ter um viés reencarnacionista, existe um véu que separa essa situação do que eu conheço. E creiam, muita gente gostaria muito de saber o motivo deste sofrimento. Ora, se nós não sabemos, é porque não precisamos e, melhor ainda, não estamos prontos para saber. Porque às vezes aquela coisinha linda que está lá no seu berço, sorrindo para você, né? Não deixando você dormir à noite, né? Miando, né? E fazendo todas as caquinhas que eles fazem, e são lindos e maravilhosos, ele pode ter sido um assassino seu, um estuprador seu, que te torturou uma vida inteira, e hoje você o ama de extrema paixão. E se você soubesse que ele foi o seu assassino de uma encarnação passada? A grande maioria das pessoas que fazem a tal da regressão aí, né, a grande maioria é bobagem, só é rei, só é rainha, conde. Ninguém é cocheiro, ninguém é lavrador, só tem coisa boa. Então, não adianta, a gente não tem necessidade de estarmos presos ao passado. Nós precisamos viver o presente e projetar o futuro. Então, outros problemas que nós podemos relacionar, né, com isso também são os problemas do futuro. Olha o que Kardec diz lá: que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes, decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Olha o que o Kardec diz. Aí eu posso usar de novo o exemplo do cartão de crédito. Ai meu Deus, eu estou dividindo o cartão de crédito de novo, o crédito rotativo está lá nas alturas, Deus não me ajuda, eu sou muito pobre. Será que eu posso culpar a Deus, eu posso culpar a espiritualidade pelas minhas pela minha falta de raciocínio em vista de explicações nesse momento? Não tendo uma explicação satisfatória, racional, eu posso remontar ao passado e procurar lá o motivo de um sofrimento atual. Ora, eu não fiz nada que eu possa merecer um sofrimento atual. Por exemplo, outro dia um amigo meu falou assim: a minha tia está com efizema pulmonar. Ela nunca fumou na vida. E é lógico que fisiologicamente a gente sabe que o efizema pulmonar não é causado só pelo cigarro. A gente escuta e a gente acaba podendo ajudar o amigo falando: ela não fumou nessa, mas nas outras, quem sabe ela fumou para desaforo, né? Então assim, dá para a gente levar para o passado, mas como espíritas conscientes, a nossa fé precisa ser uma fé raciocinada. E assim que a gente ensina na escolinha, se na sua casa uma cortina está balançando, você tem que ver se a janela não está aberta, você tem que ver se não tem um rato balançando a cortina, você não tem que
ver se um ventilador está balançando a cortina, você não tem que ver se ela está suja demais, tem uma guarda. Depois que você descartou todas as possibilidades físicas, você fala, tem um espírito balançando a cortina. Agora, a gente não pode sair de casa dizendo, tem um espírito balançando a minha cortina. A gente sabe a dificuldade que é isso. E não é qualquer espírito que consegue fazer uma bobagem dessa, né? O espírito de luz não perde tempo com uma besteira dessa, né? Então, nós estamos sempre aflitos, sempre sofrendo. E quem não está? Quem não passa um momento da vida e fala assim, eu não vou orar, não. Eu oro, não acontece nada. Eu peço, parece só afunda. Parece que eu estou nadando em areia movediça. Parece que eu estou nadando contra a maré. E se nós formos observar, 99% das pessoas têm esse sentimento de que a vida está parada, que a vida não vai para frente, que o dinheiro não compra mais nada, e não compra mesmo. Eles entram no barrão lá, você sai desesperado. Eu nem olho a conta não, se você olhar, você não volta lá. Então assim, a vida está difícil para todo mundo. As coisas estão complicando cada vez mais. No entanto, existe uma ideia de que nós costumamos sempre exagerar muito no que concerne a dor. A nossa dor nós complicamos pelo vitimismo, pelo ostracismo. E você sabe que o vitimismo é o filho mais jovem do orgulho. Porque é muito mais fácil reclamar da vida, achar que Deus não está me ajudando, que a minha vida é uma porcaria, que está tudo ruim, e eu não consigo olhar para dentro de mim mesmo. E olha lá, costumamos exagerar muito a questão das dificuldades e do sofrimento. É preciso ver as coisas sobre outros ângulos. Muitas vezes, as dificuldades são cerca de Deus que erremos menos. Lembro-me que quando o personagem Ricardo do livro Nosso Lar preparava sua volta ao corpo após visitar a família espiritual durante um desdobramento, os filhos indagaram o que poderiam fazer por ele enquanto estivesse encarnado, e ele respondeu: roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidades na terra. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidades temos, mais insensíveis ficamos. Então, talvez o caminho seja mesmo o da dificuldade e o da dor. Eu sempre costumo brincar sobre isso. Eu não jogo na Mega Sena, principalmente a da virada, é mais perigosa ainda. Por que eu brinco assim? Porque se eu tiver o azar de ganhar, é uma encarnação perdida. Eu juro por Deus, eu me conheço. Você acha que eu volto aqui para fazer palestra? Você acha que eu frequento o centro? Mas nunca mais. Eu vou para o Caribe, né? Eu vou para Nova York fazer compras. Por quê? A vida fica fácil. A vida não é de preocupação. Às vezes a gente fala assim, pagar boleto é ruim, pagar boleto te ensina, te disciplina. Trabalhar é ruim, é horrível. E fala que gosta de trabalhar é louco, ninguém pode trabalhar. Mas é preciso, é a lei do trabalho, a lei do progresso, é o refazimento de novas ideias, é o refazimento de novas oportunidades, aprender a lidar com um colega mais difícil, aprender a trabalhar com um patrão taciturno. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas ainda que nós temos todas essas dificuldades, a gente de vez em quando dá para baixo. Não estou legal hoje. Às vezes você encontra um coleguinha que não está bem, está entrando num processo obsessivo, ele está realmente com uma dificuldade, ou ele está com uma doença, está precisando tratar, ou ele está com uma dificuldade financeira e não consegue ver um caminho para sair dela. Tudo isso é possível. E aí não há mérito, nós não vamos julgar mérito. Ele está com problema que ele gasta demais. Não, ele está no problema. E nós não temos o direito de julgá-lo. A gente tem que parar para tentar criar um lenitivo. Mas tem umas frases que quando você está fragilizado, elas são horríveis, elas incomodam muito. E por que elas incomodam tanto? Se eu falar com qualquer um, tenha fé,
Agora, o Godinho tem fé. Agora, se você pega o cara no fundo do poço, raspando o canto da parede com a unha, você vai falar com ele, tenha fé? Vai falar com ele assim, tenha calma, persevera mais um pouco, você não merece, mas precisa. Olha, são frases lindas, mas ditas no momento errado é uma facada no cara. E essa é a pior, tem gente pior que você. Essa então é da vontade de mandar o cara para a tonga da bilonga do caburetê, não dá? O que se faz com uma situação dessa? Só te enfurece, mas são frases fantásticas a serem ditas no momento correto. No momento de aflição, de dificuldade, talvez o silêncio seja melhor do que uma bobagem dessa. Olha, o Rodrigo disse que falar que tem a fé não é uma bobagem dita no momento certo, na hora certa. Porque nas aflições nós precisamos ter discernimento. E o Espiritismo tem algumas questões que nós somos acusados. Fala assim, o Espiritismo é uma doutrina que faz elogios à dor, que nós gostamos de sofrer? Claro que não. O problema está lá naquele questionamento no início, de eu conseguir entender o motivo do meu sofrimento. Porque se eu não acredito na reencarnação, é muito difícil de eu explicar, porque existem algumas crianças que nascem saudáveis, outras com déficit intelectual, outras com deficiência física propriamente dita. Que Deus é esse que protege uns e desampara outros? Não dá para mim, né? Outra questão, Deus não estaria sendo injusto ao nos punir por algo que eu desconheço, ou seja, eu nasci com um problema na perna, eu tenho dificuldade, que Deus covarde está me punindo, eu nasci desse jeito, estão dizendo que eu fiz algo no passado, eu nem sei se isso existe, eu nem sei se isso é real, se eu fiz ou se eu não fiz, eu não tenho certeza disso. O Espiritismo gosta dessas coisas, o Espiritismo tem predileção por essas coisas. A gente dizer que sofrendo é normal, você está sofrendo, você está melhorando, depende. Eu não gosto de sofrer, mas eu entendo que o meu sofrimento é o único caminho que vai me levar para frente, para o alto. Agora, se eu não tenho esse discernimento, sofrimento pelo sofrimento, a culpa pela culpa, e aí não dá, não resolve nada. Uma coisa é eu passar pelo sofrimento com coragem. Olha, eu não tenho dinheiro para pagar meu cartão esse mês, eu acho que eu estou devendo cartão, eu estou falando sobre isso. Eu não tenho dinheiro para pagar o cartão esse mês, mas eu vou esconder em cima da gaveta. Vou dividir quando eu pagar, eu arranco de lá e gasto de novo. Mas, por enquanto, eu vou me organizar, né? Aí eu estou tendo discernimento, eu estou sabendo sofrer. Agora, se eu só reclamo, Deus não é bom para mim, Deus não é justo, Deus não sei o quê. Sofrer reclamando, sem tomar uma atitude real, é um sofrimento realmente desperdiçado. Agora, se eu entendo que o meu sofrimento tem um motivo, ora, se eu hoje sofro de uma dificuldade auditiva, hoje se eu sofro de uma dificuldade intelectual, ora, se eu sofro de qualquer tipo de uma dificuldade emocional, e eu entendo que eu estou resgatando o passado. Se eu nasci com uma catarata congênita e não enxergo, eu vou aceitar isso? Eu vou ficar cego para a vida, porque eu estou pagando coisas do passado. Então eu tenho que entender que se eu furar o dedo lá com espinho, eu não vou tirar. Olha outra pergunta. O anjo guardião está lá no Evangelho, tá, gente? Se eu estou doente, eu não vou no médico. Ora, as provas e as expiações, elas acontecem, elas chegam para nós, mas eu preciso reagir ao que o mundo me dá. Passar por esta prova calada e aceitando esta prova é simplesmente não cumprir com as obrigatoriedades que o mundo nos dá.
Porque às vezes nos é ensinado: tenha fé, persevera mais um pouco, perdoe. Nós somos ensinados a isso, mas não é uma obediência de capacho, não é uma obediência burra. Quer ver? Teve uma senhora que trabalhava muito no centro, era uma trabalhadora incansável da doutrina espírita. E o marido dela era aqueles maridos obsessores, obsessor encarnado, que saía do trabalho, em vez de ir direto para casa, passava no boteco, aí chegava em casa, acompanhado, embriagado, cheirando a perfumes diferentes, e ela sempre com aquela ideia: não, eu sou uma trabalhadora espírita, eu não posso abandonar meu marido, eu preciso auxiliá-lo. E ele muito duro com ela, muito grosseiro, um cavalo. E ela sempre perseverando: eu persevero mais um pouco, eu persevero mais um pouco. E arrastou aquela cruz a vida inteira, cruz pesadíssima, e desencarnou. Quando ela desencarna, fala: meu Deus do céu, graças a Deus, fiquei livre dessa cruz, mas eu venci. E ela ficou lá no quartinho dela esperando a visita do instrutor. Eis que o instrutor chega, e ela, muito feliz, achando que o instrutor ia dar um grande abraço, ela fala assim: parabéns, você venceu. E ele, na verdade, ele chega assim, com aquela cara de anjo, de igreja, sem expressão, e fala com ela: minha irmã, bem-vindo de volta, mas que triste percalço seu. E ela toma um susto: mas por que triste percalço? Infelizmente você não conseguiu cumprir a sua tarefa, pois te foi entregue um marido para educá-lo, te foi entregue um marido para burilá-lo, e talvez, na pior das hipóteses, o abandono e a latrina ensinaria algo para ele que ele mesmo buscou. Tratá-lo como criança até o fim da vida não fez com que ele crescesse, e você não cumpriu a sua tarefa bendita. Então, esta coisa de que eu sou espírita, eu sou cristão e eu aguento tudo porque essa é a minha tarefa, é ser conivente com o mal, é praticar o mal por tabela, é praticar o mal junto. Então, essas dificuldades que a vida me coloca, não vou continuar na vida. Eu nasci pobre, muito pobre, ficarei assim, porque numa outra encarnação eu fui rico e joguei meu dinheiro fora. Olha a bobagem. E o Espiritismo não pode endossar isso. O Espiritismo não endossa isso. Você tem a obrigação de prosperar, você tem a obrigação de ser feliz. Mas eu consigo ser feliz pobre. Ótimo, concordo, a felicidade é um estado de espírito, mas é muito mais fácil você ser feliz de barriga cheia. É muito mais fácil você ser feliz podendo subir no ônibus ou no carrinho popular e pelo menos uma vez por ano na praia. Agora, passar a vida inteira raspando o canto da parede com a unha dizendo que está feliz, eu não sei se isso é hipocrisia ou loucura. Uma das duas coisas é. Então, nós não estamos aqui fazendo uma menção à riqueza, dizendo que só é possível ser feliz e rico, mas é preciso ser feliz com dignidade. E sabe o que traz dignidade? O trabalho. Ficar sentado, reclamando da vida e achando que eu estou aflito, eu estou com problema e nada me ajuda, minha vida não vai para frente. Então, isso não é um processo de recuperação moral. Isso não é um processo de mudança de atitude. Você está sendo simplesmente entreguista. É simplesmente deixando para lá. Não tem aquela situação que a mulher brigava com o cara todo dia, que todo dia ia para o bar, todo dia ia para o bar, todo dia ia para o bar. Aí ele chega no bar um dia, aí ele encontra um rapaz lá. Ele estava com seus colegas lá e chega um rapaz e pede para ele um café. O senhor pode pagar um café para mim? E ele diz para o rapaz assim: não, rapaz, que café é o quê? Toma uma cerveja aí. Não, senhor, eu não bebo.
Você não bebe? Não, não. Então fuma um cigarro. Eu não fumo, eu só quero um café. Você não fuma? Então vou jogar uma partidinha de sinuca comigo aqui. Não, senhor, eu não jogo. Olha, você não fuma, você não bebe, você não joga? Você é mendigo? É, senhor, a minha situação hoje é essa. Então vamos fazer o seguinte: você vai tomar um café lá em casa. Chegou em casa, entrou em casa, botou o rapazinho sentado no sofá, foi lá dentro, falou com as coisas desse: prepara uma mesa de café. Cadê? Um amigo meu querendo tomar café. Aí a mulher ficou curiosa daqui e foi lá olhar. Chegou lá aquele rapaz todo sujo, coitado, maltrapilho. Ela falou: você está maluco? Você traz um rapaz desse jeito para dentro da minha casa? Ela falou: que você vive brigando comigo, que eu fumo, que eu bebo. Eu te trouxe esse rapaz para você ver o que se torna um homem que não fuma, não bebe, não joga. É assim que nós estamos vivendo a vida, querendo achar justificativa para minha vida estar ruim, e eu não saio do lugar, eu não vou para frente, eu não busco alternativas, né? Olha o que está lá, Fonte Viva, item 124, psicografia do Chico e do Emmanuel. Não te canses. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore, embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que o dilacerara. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais se desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Se eu sofro hoje, quem não sofre? Quem tem um problema hoje, quem não tem? Mas, por quanto tempo mais ainda nós precisamos nos enganar com esse mesmo tipo de escapismo desse rapaz que levou o menino para casa, antes de mudarmos de fato de atitude? Porque o sofrimento na terra, assim como a felicidade, são relativos. Ninguém sofre ao extremo na terra, porque não existe o sofrimento extremo na terra. E ninguém é feliz ao extremo na terra, porque não existe a felicidade extrema na terra. A felicidade extrema na terra só será possível no dia em que todos puderem gozar da mesma felicidade. Enquanto um exemplo completamente raso, que é o exemplo da materialidade. Existem exemplos de moralidade muito maiores, mas eu vou dar um exemplo que a gente consegue atingir. Enquanto na minha mesa tiver filé mignon e na mesa do meu coleguinha do lado tiver uma lata vazia, a felicidade no mim não é possível. Enquanto eu consigo perdoar o meu irmão, enquanto chegar mensagens capciosas no meu celular e eu conseguir deletar e não passar para frente, enquanto houver pessoas que passem para frente, a felicidade não é possível. Simples assim. Mas quanto tempo ainda vai demorar? Apesar de todos os avisos, apesar de todos os debates, apesar da espiritualidade estar há quase 20 anos falando que a transição planetária já começou, e quem não puder morar aqui vai ter que morar em outro lugar. Quanto tempo ainda falta para que nós comecemos a melhorar? Comecemos a buscar o caminho da verdadeira felicidade ou da verdadeira vitória. Se eu estou sofrendo, se eu estou caído, olha lá, olha o que ele nos explica. Levanta o caído e te levantarás com ele. Para você conseguir ajudar alguém a levantar, você precisa descer ao nível dele.
E às vezes a gente fala assim: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está me fazendo sofrer? Ele não está te fazendo sofrer. Nós temos que tirar essa ideia da divindade como sendo um homem barbudo com um cajado na mão, que tem vontade. A divindade não tem vontade. A divindade não tem querência. A divindade é divindade por si só. É vontade pura. É amor absoluto. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você padeça. Ele é tão bom que ele te dá, inclusive, o direito de errar. Ele nos dotou de algo que é a nossa grande possibilidade e a nossa grande derrocada, que é o livre-arbítrio. Apesar de todos os avisos, apesar de todas as ideias que nos chegam, de todos os louvores que vêm do alto, para que nós trilhemos o caminho correto, nós sempre escolhemos caminhos mais curtos, caminhos mais fáceis. E aí, estes caminhos que a princípio nos trariam felicidade, só nos traz pranto e ranger de dentes. E aí a gente quer distribuir a divindade, a responsabilidade pelos nossos próprios filhos. Então, todas as vezes que eu estou caído, ou eu estou dando a oportunidade de outro me ajudar a levantar, ou eu estou descendo ao nível de, quando eu despertar, eu consiga levar comigo algumas pessoas que também passam por grande pranto e desespero. Levanta o caído e te levantarás com ele. A melhor maneira de mudar é saber o que mudar, quando mudar e para onde se mudar. Agora, o grande problema dessa ideia de mudança, para eu perseverar, para eu melhorar em qualquer aspecto da minha vida, é saber o que mudar. Porque pode fazer um exercício mental agora. Mentalize 5 qualidades suas. Já achou? Tenho certeza. Mentalize 5 defeitos seus. É mais difícil. Olhar para dentro é um desafio enorme. Olhar para dentro de nós mesmos é um grande desafio. Tanto é desafio que o nosso espelho, a carne da nossa carne, a alma da nossa alma, que são os nossos parceiros de vida, nossos esposos, nossos parceiros, sei lá qual nome você dá, são os espelhos da nossa carne. E assim sendo, eles são as criaturas que mais conseguem nos tirar do sério com velocidade. O meu amigo não tira do sério. O meu colega de trabalho não me tira. Ninguém me tira do sério. Porque ele não me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece uma das 3 personalidades que eu tenho. Quem eu acho que eu sou. E eu acho que eu sou. Quem ele acha que eu sou. E quem eu realmente sou. Quem eu realmente sou só sabe quem come 1 quilo de sal comigo, pelo menos. Porque ele conhece as minhas dificuldades, os meus defeitos, as minhas limitações. E é por isso que ele me tira do sério com tanta velocidade. Sabe por quê? Ele me confronta comigo mesmo. Ele tira a máscara daquela criatura que eu gostaria de ser, mas ainda não sou. E ele te chama egoísta. Aí você pira o cabeça. Vai embora de casa. Eu não aguento mais isso. Você só me acusa. Por que isso incomoda tanto? Ele te mostra verdadeiramente quem você é. E não raro você faz o mesmo. Esse é o objetivo do casamento. Por isso o casamento é tão difícil. Porque nos ensina a crescer. Agora, não dá para crescer se eu não for humilde. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos na faculdade, por exemplo, enquanto professores, é fazer com que os meninos deixem de acreditar em certas coisas para passar a acreditar em outras. Eu tenho muitos alunos que vêm da roça,
e fazemos acreditar que cozinhar na panela de ferro, botar ferradura dentro do feijão, corrente do cachorro, não trata anemia, é difícil. Porque a avó acredita, a tia acredita, a mãe acredita, e ele acredita. Você fazê-lo desaprender o que ele aprendeu a vida inteira é muito difícil. Depois você falar para ele a realidade da situação da fisiologia dele, vai embora. Mas você pega 3 aulas desconstruindo e não está construindo. E isso que os nossos irmãos evangélicos adoram usar o termo fácil. Nós somos vasos. E somos cheios. O nosso vaso está sempre cheio. Ou está cheio de virtude ou de porcaria. Para entrar uma virtude, uma porcaria tem que sair, porque está cheio, não dá para colocar nada no lugar. Então nós precisamos esvaziar conceitos velhos, esvaziar ideias retrógradas, desvirtuarmos do nosso orgulho e termos humildade de reconhecer, olha, isso que eu acredito, se tem tanta gente falando que está errado, deve estar errado. Se a minha esposa me chama toda vez de cavalo, eu tenho que olhar pelo menos uma vez por dia. Eu tenho uma ferradura nisso. É preciso fazer isso. Porque se eu não me tocar que a repetição dos elogios podem estar falando alguma verdade sobre mim, eu não tomo iniciativa da melhora. Então, a humanidade jamais se confundirá com a subserviência, com a covardia moral ou com a debilidade do caráter. Seu exercício se confunde, isso sim, com a prática do impossível, com a vivência do amor incansável. E nós temos esse quadro de evolução, que é o grande esvaziar. O grande esvaziar. Olha lá o que eu tenho dito. Para eu diminuir a minha humanidade, a minha angelitude tem que crescer. Porque eu não posso ficar esvaziado completamente. Pequenos esforços são os resultados expressivos. Migalhas reunidas formam um volume respeitável. Átomos agregados constituem forças atuantes e vivas após a tempestade. Então, gente, presta atenção. Fica parecendo que o palestrante está aqui, né, com uma grande virtude, e quem me conhece sabe que eu não sou tão virtuoso assim. Nós somos, na verdade, mercadores da verdade, mas quisera eu poder praticar 1/10 do que eu falo. Mas nós estamos no caminho, assim como todos nós, né? Mas não estamos incentivando aqui eu dormir Saulo e acordar Paulo de Tarso. Eu não estou dizendo aqui dormir Pedro pescador e acordar São Pedro, não estou dizendo isso. A evolução é gradativa e não dá saltos, mas eu preciso estar disposto à mudança. Eu preciso estar disposto a não me afligir mais. Eu preciso estar disposto a não achar que o sofrimento que eu tenho hoje não é minha culpa. Eu preciso parar de culpar o meu parceiro, o meu patrão, o meu vizinho, o meu senhorio pelo meu sofrimento. Porque ele tem o dele, eu tenho o meu, ela tem o dela. Eu preciso me responsabilizar pela minha felicidade. E aí, quando a felicidade é minha, eu não dou para ninguém, é minha. Agora, a minha dor é dos outros, a minha dor e a minha incongruência moral, a minha dificuldade financeira, a culpa é alheia? Não. Então, hoje nós temos que parar de achar que nós não ressonamos para o futuro. Tudo que eu faço hoje refletirá inevitavelmente no futuro. Então, se eu quero ter uma vida próspera, se eu quero ter uma vida de felicidade, se eu quero ter uma vida tranquila, do jeito que eu projetar a nível de orgulho, é preciso começar agora. É preciso desfazer ideias antigas e começar novos horizontes. Ah, mas a minha vida financeira está ruim. Mas eu não posso trocar de emprego. Eu já estou lá tem 20 anos, 30 anos, 50 anos. Mas você troca de como?
você troca de vida, você troca de família, você quer exemplo melhor. Então tem que mudar, tem que sair do ostracismo, tem que sair da zona de conforto, tem que buscar novos horizontes. A vida é para isso. Não dá para deixar para depois, não dá para deixar para amanhã, tem que fazer agora. Vamos começar. Os dois pilares que orientam a nossa vida. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas as implicações futuras de decisões presentes. Então, se eu vivo bem hoje, eu terei um futuro bom. Que muita gente preocupa assim: quando eu morrer, será que eu vou para o umbral? Claro que vai, já estão nele, né? Agora, quanto tempo que eu vou ficar lá? Você sabe, claro que sabe. Observe a sua vida. Porque muita gente tem a ideia de achar assim: eu vou desencarnar e tudo vai mudar. Não muda nada, hein? Estou avisando, não muda nada. Você só não tem um corpo para carregar, mas não muda nada. Então, se você tem uma vida ruim, você vai ficar ruim lá. Se você é cheio de vícios aqui, você vai estar cheio de vícios lá. Se você está com a cabeça ruim aqui, vai estar com a cabeça ruim lá. Então, você vai comprar, você sabe. Olha lá o primeiro slide da palestra. Vê como é que é a sua vida hoje, que você vai saber o que vem pela frente. E o que denota de tudo isso? Falta 5 minutinhos só. Bom que ninguém dormiu. Tá com a soninha quase. Ele é demais. Então, assim, o objetivo real da nossa vida. Para que eu venho na vida? Para ser feliz? Para sofrer? Para resgatar? Para casar? Para juntar dinheiro? Nada disso serve. Só vem para fazer a tão sonhada e famigerada reforma íntima. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem, e preciso ser amanhã melhor do que eu estou hoje. Um pouquinho de cada vez, porque senão não faz sentido. Eu preciso melhorar para que eu evolua e eu não precise mais, talvez, quem sabe, reencarnar na Terra, no Brasil e além do Paraíba. Hein? Só eu incentivo para ficar, né? Bom, pai. O exemplo. Vamos que vamos. O exemplo que o Vitinho te deu aquele dia. Exatamente. Então, reformar-me intimamente é ser melhor. Vai ser melhor como? Perdoando, aceitando, não julgando, me colocando e fazendo o quê? O que Jesus fazia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele disse isso? Porque ele exemplificou o que nós temos que fazer. O Jesus começou a palestra dizendo aqui na abertura: nos foi ensinado há 2000 anos. 2000 anos é tempo para nada. Se a gente vivesse de 100 em 100 anos, a gente pode fazer essa conta, mas eu vou fazer de brincadeira. Deu tempo de ter 20 encarnações. E ainda assim, nós estamos em além Paraíba, no Brasil e na Terra. Então nós estamos na recuperação. Nós estamos de recuperação, nem sei como é que chama mais. Dependência. Isso. E aí eu estou enrolado. Então está na hora de fazer a reforma íntima. Para quê? Para que eu pare de sofrer. Para que eu pare de ter aflição. Mas eu só consigo parar de ter aflição no dia que eu fizer o dever de casa. No dia que eu conseguir interiorizar o meu pensamento e ver a causa do meu sofrimento. O que me faz sofrer hoje? E eu converso com muita gente. Eu sou conversado. E 90% das pessoas, o sofrimento não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens materiais, tem a ver, sabe com o quê? Com orgulho. Todos dizem a mesma coisa: eu não deveria estar sofrendo.
Eu sou bom, por que eu sofro? Eu faço bem para todo mundo, por que eu sofro? Gente, até Jesus sofreu. Nós vemos os grandes vultos aí. Madre Teresa, grande. Ele sofreu. Não é orgulho demais achar que eu, uma areia do deserto, vou vir para cá e não vou sofrer? Então, uma grande idiotia. Isso é orgulho. Se eu me desvestir, nossa, palavra difícil, desvestir do meu orgulho, o que eu calculo ser sofrimento hoje deixa de ser sofrimento. Não é usando a frase tem gente pior que você, não. Essa frase eu gosto, né? Eu gosto que tem. Mas é eu entendendo que o meu sofrimento, às vezes, para o outro, é felicidade. É simplesmente assim. Eu saber avaliar o sofrimento do próximo. Eu tinha uma Hilux, eu dou sempre exemplo físico que está mais fácil de entender, mas eu posso dar uma moral também. Eu tinha uma Hilux, deu um problema lá, não choveu, a minha plantação acabou toda, deu praga, gafanhoto, tive que vender uma Hilux, agora eu estou andando de S10. Nossa senhora, minha vida está uma porqueira. Ou, você nem comentário, o sofrimento dele seria a riqueza de muita gente. Olha, e o sofrimento moral? Nossa, minha vida estava tão boa, de repente, essa minha tia que morava lá no Caixapé veio para cá agora, perturbada. Enfiou aqui dentro de casa, come com uma draga, fala mal de todo mundo, está aqui. É a oportunidade que Deus está te dando para melhorar um pouquinho mais. Mas a gente está sempre reclamando, a gente está sempre se vitimando, por quê? Nós não estamos nos desvestindo, palavra difícil, do nosso orgulho. É preciso para isso fazer a tal sonhada reforma íntima, mas eu não consigo, é difícil, dá muito trabalho. Eu sei que dá trabalho, e é por isso que a gente sofre. É por isso que a gente sofre. É por isso que a gente fazia caderno de caligrafia. Porque se eu me esforçasse um pouquinho mais, eu não precisava fazer castigo. Eu tinha 3. Eu sempre fui um aluno muito bom, sabe? Eu tinha 3 cadernos. Acabava um, fazia outro, porque senão não dá para ficar quieto. A gente sofre, a gente precisa ser castigado, não por Deus, mas por nossas faltas, por nossas inconsequências, porque simplesmente eu não tomo a minha responsabilidade, não vou trabalhar, não vou me ocupar. Pois, se eu tiver aquilo em mente, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Ou seja, eu sou capaz de melhorar. Eu sou capaz de me tornar uma pessoa que entendo o sofrimento, portanto, sofro menos. Sou uma pessoa que consigo observar sempre a metade do copo cheio, portanto, estou sempre otimista. Mas eu preciso deixar de lado o orgulho e buscar o tempo inteiro a reforma íntima. E o que é reforma íntima? Todas as vezes que eu tiver uma dificuldade na vida, eu penso, o que Jesus faria? Se eu buscar essa resposta, as minhas aflições serão menores e as minhas dores maiores, e a perseverança vem. Muita paz. Audio Jungle.